Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos. É uma grande alegria podermos estar reunidos para cultuarmos a Deus, para estudarmos a palavra de Deus também nesta noite. Nós vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus nesse momento e pedir que Ele abençoe o nosso culto, que Ele abençoe a ministração da Sua palavra. Senhor, nós te damos graças por esta noite, por aqui estarmos. Apesar de todo o frio, é bom estar, Senhor, na Tua presença. É bom estar onde a Tua palavra está sendo ministrada, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por esse espaço que temos e também a tecnologia para irmos através do ar, Senhor, levando a Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Gostaria de pedir que, se possível, você pudesse compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos, familiares, para que eles também possam ter acesso à palavra de Deus nessa noite. Ou quem sabe durante a semana, quando puderem assistir. Nós hoje vamos falar sobre o poder da oração. Cremos que o Senhor tem para nós uma vida vitoriosa e a oração é uma das principais ferramentas que nós temos para vivermos esta vida vitoriosa. Por isso eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Nós leremos a princípio do verso 1 ao verso 5. Depois leremos ainda um pouco mais do capítulo 12. Então, se você tiver aí sua Bíblia, seu aplicativo, abra, por favor. Vamos ler Atos, capítulo 12, verso 1 até o verso 5. Diz então a Bíblia Sagrada: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isto agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Diz o missionário Albert Simpson, ou Benjamin Albert Simpson, que a oração é o elo que nos põe em contato com Deus. É a ponte que liga quaisquer distâncias e nos carrega por sobre qualquer abismo de perigo ou de necessidade. Amados, não tem como termos uma vida vitoriosa sem termos uma vida de comunhão com Deus. Não tem como termos uma vida vitoriosa sem termos uma vida de diálogo com o nosso Criador, sem termos esse contato direto e diário com o nosso Senhor. Desafortunadamente, não são todas as pessoas que se beneficiam dessa bênção que é a oração. Alguns acham que a oração é coisa de fanáticos. Outros nada sabem ou pouco sabem sobre o assunto. Outros pedem que outras pessoas intercedam ou orem por elas. E há outros ainda que acham que a oração não tem efeito nenhum. Mas não, a prática da oração sempre nos leva a uma vida vitoriosa. Tiago nos diz o seguinte sobre esse assunto. Ele diz no capítulo 5 que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era homem como nós, e no entanto, ou Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou outra vez,
e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. O que você acha disso? O que você acha desse relacionamento com Deus? Desta via de duas mãos quando nós conversamos com o nosso Criador. Vamos então um pouco mais a fundo no texto para que nós possamos entender melhor essa arma poderosa que é a oração. Então, em primeiro lugar, amados, olhando para o texto, nós devemos entender que as dificuldades não devem nos paralisar. Nós lemos aqui que a igreja da época estava passando por grande dificuldade. Tiago, irmão de João, tinha sido morto à espada por Herodes, e depois ele viu que isso agradou os judeus, ele mandou prender Pedro também, tinha a ideia de colocá-lo a julgamento público para que viesse então também ser sentenciado e morto. Diz o texto aqui de uma maneira mais clara: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e quando ele viu então que isso agradara os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermentos. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, e a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Olhando assim, de maneira geral, que belo quadro da igreja apostólica, não é verdade? Pedro na prisão, os judeus triunfantes, Herodes reinando supremo, a arena dos martírios esperando o raiar do dia para beber o sangue do apóstolo, tudo contra os cristãos. Para quem olhasse de fora para dentro, aquele parecia o fim da igreja. Jesus tinha sido crucificado não muito tempo antes, Tiago, apóstolo de Jesus, acabara de ser morto à espada, Pedro estava esperando na prisão para ser executado, como se diz, nada podia ficar tão ruim. Como é que os primeiros cristãos deveriam agir naquele momento? Perguntamos. Deveriam abandonar a fé? Deixar Pedro à mercê da espada de Herodes? Deixar de se reunirem? Deixarem de orar? Como é que eles deveriam agir naquele momento de dificuldades? Não havia cenário pior do que aquele. Estava sendo complicado para servir Jesus naqueles dias. Queridos, nós jamais devemos ficar esperando uma oportunidade segura para seguir Jesus. Ou entender que as coisas devem ficar boas, e quando elas ficarem boas, de boas para melhor, daí sim é que nós vamos seguir a Jesus. Não. Quem nunca ouviu falar do preço do discipulado? Jesus diz: quem quiser me seguir, precisa tomar a sua cruz de cada dia e me seguir. Quem já não ouviu falar de Charles Spurgeon, um grande pregador, chamado de o pai dos pregadores, dos anos 1800. Durante os anos que ele ministrou em Londres, estava acontecendo uma grande pandemia de cólera. As pessoas estavam morrendo em uma velocidade tão crescente que eles não tinham condições de sepultar a todos, e as famílias colocavam os corpos na calçada, na frente das casas, empilhados, esperando que a hora que desse a prefeitura passasse, recolhesse para que eles fossem sepultados. Spurgeon deixou de pregar, deixou de ministrar? Não. Aquele era o momento oportuno para a igreja se manifestar, para a igreja agir, e assim eles trabalharam. Para os irmãos terem uma ideia, durante o período que Spurgeon trabalhou em Londres, ele fundou 66 ministérios no tabernáculo metropolitano que foram construídos em Londres para ele pregar. Ou seja, a igreja não deve ficar esperando
condições favoráveis, ventos favoráveis para que ela comece a trabalhar e agir. Da mesma forma, um crente não deve ficar esperando momentos de bonança para servir a Jesus. Isso não existe. Historicamente, isso não existe. Ou quem não ouviu falar de Lutero, por exemplo? Quando a peste vinda do Oriente chegou na Europa, 1/4 da população europeia morreu. Estima-se que metade da população alemã também morreu. E os professores da faculdade e alunos instaram que Lutero saísse e fosse embora de Wittenberg, mas ele disse: para onde eu hei de fugir? O meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do meu posto até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu deixe de temer a morte, mas espero que o Senhor me dê ânimo. Poderíamos citar vários outros exemplos. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, estava em Nova York, na segurança, durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas ele disse: olha, eu preciso voltar para lá, porque senão eu não terei como ministrar na Alemanha no pós-guerra, porque eu serei uma mentira ambulante, porque a Alemanha precisou de mim no momento da crise e eu estava em segurança em Nova York. E o que ele fez? Ele voltou para a Alemanha, passou por Londres, visitou sua irmã e foi para a Alemanha. E de fato ele foi preso, ficou 2 anos na prisão, depois foi executado pelo nazismo. Mas lembre-se, seguir a Jesus é coisa séria. Seguir a Jesus é pegar a cruz de cada dia e ir após ele. É estarmos presentes aonde haja uma necessidade. Porque não existe cristianismo seguro. Então nós não podemos ficar esperando. Eu poderia citar exemplo da rainha Esther, por exemplo, quando Mardoqueu disse: olha, você precisa entrar na presença do rei. Ela disse: mas ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, e faz 30 dias que o rei não me chama. E Mardoqueu disse: quem sabe se não foi para essa razão que você chegou no reinado. E ela disse: então orem e jejuem por mim, porque eu vou entrar. Se eu perecer, tão somente perecerei. Ou seja, ela entendeu que não existe segurança no sentido humano em seguir a Jesus. Há riscos, há dificuldades. E esses riscos e essas dificuldades não devem nos paralisar. Então, como eu disse, se você está esperando momento seguro para seguir a Jesus, não é Jesus que você quer seguir. Porque seguir a Jesus implica em riscos. Podemos ir adiante. É pesado, não é verdade? Mas esse é o evangelho genuíno. Essa é a mensagem de Cristo. Jesus mesmo diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, então é que achá-la-á. Então, queridos, nesse momento há necessidade de que a igreja de Cristo se levante, se manifeste, que ela mostre o seu rosto, que ela mostre a sua presença no meio da sociedade, para que eles possam olhar e dizer: esse povo de fato segue a Jesus. Não fique esperando por segurança terrestre, isso não existe. Todos nós temos dia e hora marcada para nos encontrarmos com Deus. Então, vamos seguir a Jesus de fato como nós devemos a seguir. As dificuldades não devem nos paralisar. Em segundo lugar, amados, a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Então, em primeiro lugar, não devemos deixar que as dificuldades venham nos paralisar. Em segundo lugar, nós temos uma arma poderosa para caminhar conosco, para andar com a gente, que é a oração. Verso 5 diz: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. É interessante, né? Há uma grande diferença do que nós estamos vivendo hoje, não é verdade?
Muito diferente, muito diferente. E, queridos, a Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia mostra-nos o caminho a seguir. A igreja não estava paralisada. A igreja começou a usar a arma que ela tinha à sua disposição, que era a oração. Então diz o texto, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja estava reunida e orava fervorosamente a Deus por ele. Apesar de a notícia não ser nada boa, a igreja sabia o que exatamente fazer naquele momento. Lucas diz que a igreja orava fervorosamente por ele. Conforme nós mencionamos na introdução, o texto de Albert Benjamin Simpson, a oração é o elo que nos põe em contato com Deus. É a ponte que liga quaisquer distâncias e nos carrega por sobre qualquer abismo de perigo ou necessidade. A igreja primitiva acreditava no poder da oração. De fato, eles acreditavam no poder da oração fervorosa, no poder da oração suplicante, no poder da oração incessante. E de onde foi que eles aprenderam essa questão? Essa prática tão interessante? Do próprio estilo de vida e também dos ensinamentos de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus tinha o hábito de orar. Frequentemente ele se retirava para um local solitário para orar. Continuamente ele subia ao monte para estar a sós com Deus. Essa prática não era estranha ao dia a dia ou à vida diária de Jesus. Então era algo que ele respirava, era algo que ele praticava, era algo que estava em seu DNA. Em segundo lugar, Jesus ensinou também sobre a oração. Marcos 12, 24 diz, tudo o que vocês, é Jesus falando, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Em Mateus 7, versos 7 e 8, Jesus disse, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. O que é isso, irmãos? Oração incessante, oração perseverante, oração que não esmorece, e é essa oração que Deus espera ouvir de nós. Não podemos orar como quem não confia. Não podemos orar como quem golpeia o ar. Não podemos orar como quem fala ao vazio. Pedro estava correndo risco de morte, mas a igreja não estava amedrontada em um canto. A igreja tinha aprendido algo muito interessante com Jesus. A igreja estava preparada para lutar. A igreja não aceitaria essa perda sem fazer uso das suas armas espirituais. E queridos, é assim que nós, ou melhor, que Deus quer que nós oremos. Que Deus quer que nós estejamos. Que Deus quer que nós façamos com as armas espirituais. Portanto, a igreja sabia usar essa arma poderosa. Em terceiro lugar, nós vemos claramente então as respostas de Deus às orações da igreja. Diz o texto ainda de Atos capítulo 12, a partir do verso 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou Pedro ao lado para acordá-lo e disse-lhe, depressa, levante-se, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro obedeceu.
Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si e disse: é verdade mesmo. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. Queridos, segundo a Bíblia, Deus tem grande prazer em responder à oração persistente, à oração fervorosa e também à oração feita com fé. Tiago é categórico quando ele diz, no capítulo 5 do seu livro, a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Humanamente falando, Pedro estava em maus lençóis. Ele estava preso com 2 correntes, havia guardas na porta da prisão. Com certeza, no dia seguinte ele seria morto. Mas, de repente, uma luz brilha na prisão. O anjo manda Pedro preparar-se para sair. Pedro segue o anjo e, finalmente, ele encontra-se em liberdade. Ao dar-se conta do que estava acontecendo, Pedro então exclama: o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Queridos, observem a mudança de cenário. A prisão agora aberta, o apóstolo agora em liberdade, os judeus confundidos, o espetáculo da manhã seguinte cancelado. Como consequência disso, vejamos o que diz o verso 24. Enquanto isso, veja só o que acontece. Eles esperavam que algo acontecesse, algo totalmente diferente aconteceu como resultado da oração, e aí Lucas diz no verso 24, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Que interessante, não é? Aquela igreja não estava com medo. Aquela igreja não estava amedrontada. Não estava escondida em um canto. Não tinha se prostrado diante das dificuldades. Pelo contrário, veio o problema e eles encararam o problema de frente. Como consequência, diz o texto, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. E havia muitos novos convertidos. Queridos, é isso que acontece quando nós oramos como igreja. É isso que acontece quando nós oramos fervorosamente. É isso que acontece quando nós damos a devida atenção à arte da oração. Vejamos o que disse Jesus ainda em Mateus 21, 22. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pergunto, o que impede que nós oremos como os cristãos primitivos oravam? O que impede que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração? O que impede que nós esperemos respostas às nossas orações? O que impede que nós vivamos uma vida de plena comunhão com Deus? Absolutamente nada. Mas devemos lembrar, não podemos deixar com que as dificuldades nos paralisem. Não devemos deixar que as dificuldades nos encurralem. Nós somos a igreja de Jesus. E como eu disse, não existe uma forma segura de servir a Jesus. Não, nesse mundo há perigos. Nesse mundo há provações.
Nesse mundo há dificuldades, mas nós, como igreja, não podemos nos amedrontar. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de nos reunir, não podemos deixar de servir a Jesus. Lembra-se dos exemplos: Carlos Spurgeon, a rainha Esther, Martim Lutero, Dietrich Bonhoeffer e tantas outras pessoas ao longo da história entenderam essa questão. Corrie ten Boom, por exemplo, da Holanda. Lembram dela? Muitos provavelmente já leram livros sobre a vida de oração de Corrie ten Boom. Uma mulher que também na época do nazismo resolveu apoiar judeus e escondê-los dentro da sua casa. Você faria isso? Ela fez. Ela fez. Era uma mulher corajosa, mas acima de tudo, era uma mulher de oração. Se você tiver a oportunidade, não deixe de ler qualquer livro de Corrie ten Boom. São maravilhosos. Para concluir, queridos, não importa quão desanimador possa ser o seu cenário. Veja o quão complicado estava para os primeiros cristãos. Pedro na prisão, os judeus triunfantes, Herodes reinando supremo, a arena do martírio pronta, preparada, esperando o raiar do dia para beber o sangue do apóstolo, tudo estava contra eles. A grande diferença é que eles sabiam orar como igreja. A grande diferença é que eles oravam fervorosamente. A grande diferença é que eles acreditavam no poder da oração. Então, nada impede que o cenário da sua vida mude completamente. Nada impede que o raiar da manhã traga vitórias para você. Nada impede que todas as coisas comecem a se encaixar na sua vida. Como eu disse, nada, absolutamente nada impede. Desde que nós saibamos orar. Desde que nós saibamos orarmos. Como eu mencionei, Tiago 5, 17 e 18 diz: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Então, não há nada que seja impossível para aquele que crê em Deus e que ora fervorosamente. Vamos ficar em pé para nós concluirmos então, para nós orarmos nesta noite. Se está difícil, lembre-se, para Deus todas as coisas são possíveis. Apresente sua dificuldade para Ele nessa noite e vamos orar, e com certeza Ele irá nos responder. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e vimos o testemunho da igreja primitiva, como eles te serviam, como eles oravam, Senhor, como eles dependiam da oração, como eles acreditavam que Tu ouvias as suas orações, ó Pai. E por isso nessa noite nós queremos orar com toda a fé, com toda a insistência, com todo fervor, Senhor, crendo que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor está apto para nos atender. Ó Deus, ouve-nos desde os céus e responde às nossas súplicas. Não importa, Senhor, nesta noite, quão difícil seja o quadro para Ti, nós sabemos, nós cremos que o Senhor pode nos ajudar, que o Senhor pode nos abençoar, que o Senhor pode abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor pode resolver aqueles problemas que para nós parecem insolúveis, ó Deus, que Tu podes curar qualquer enfermidade, abrir as portas da prisão. Não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. E por isso nós nos chegamos a Ti, nós buscamos a Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor vai nos ajudar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Louvamos a Deus por aqui podermos estar também. A nossa agenda semanal é curta, nós temos amanhã às 18h30 a reunião das mulheres, às 20 horas a reunião dos homens,
E no domingo de manhã, às 10 horas, temos nosso café da comunhão aqui na frente da igreja. Às 10h30, 10h30, temos então o nosso culto. Todos estão convidados, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém.